William Blake é considerado uma figura central no esoterismo, um artista visionário que transformou suas experiências e percepções em poesia e imagens, criando um universo simbólico próprio onde a imaginação se torna a chave para desvendar o oculto. Neste vídeo, vamos explorar sua vida e obra buscando entender o complexo sistema místico e esotérico que ele desenvolveu. Nascido em Londres, em 1757, Blake foi poeta, gravurista e pintor. Sua vida e arte foram profundamente marcadas por experiências visionárias, encontros que desde cedo moldaram sua visão espiritual. Aos 8 anos, ele afirmava ter visto uma árvore repleta de anjos. Mais tarde, dizia ter presenciado a aparição do espírito do irmão falecido. Essas vivências reforçaram sua convicção de que existia uma realidade espiritual além do mundo material. Blake viveu em um período de transição entre o iluminismo e a Revolução Industrial, mas rejeitava os dois. Criticava o racionalismo frio do iluminismo e denunciava a Revolução Industrial como o início de uma era desumanizadora. Contra a visão mecanicista de pensadores como Locke e Newton, preferiu um olhar místico e altamente simbólico. Aos 14 anos, iniciou seu aprendizado como gravurista com James Bazire, renomado artesão ligado à Sociedade de Antiquários de Londres. Foram 7 anos de formação, nos quais dominou técnicas de gravação, desenho e pintura, e teve contato com um vasto mundo de símbolos e arquétipos que influenciariam toda a sua obra. Já adulto, Blake desenvolveu sua própria técnica, unindo gravação e pintura, fundindo imagem e poesia em uma só obra. Passava horas em livrarias, que na Londres do século XVIII funcionavam como pontos de encontro de intelectuais, artistas, ocultistas, revolucionários e místicos. Nessas rodas, discutiam-se realidades ocultas e ideias transformadoras. Uma das livrarias que mais frequentava era a de Joseph Johnson, editor de autores como Emanuel Swedenborg e Thomas Paine. Johnson logo percebeu seu talento, encomendando gravuras e convidando-o para encontros com escritores e artistas. Foi nesse ambiente que Blake conheceu textos esotéricos de nomes como Paracelso, Hermes Trismegisto, Platão, Agripa e Pico della Mirandola. Mas a influência mais marcante veio de Emanuel Swedenborg, místico sueco que dizia conversar com anjos e acreditava que a verdadeira realidade era espiritual, enquanto a matéria seria apenas uma ilusão passageira. Chegou a integrar a Igreja da Nova Jerusalém, fundada por seguidores de Swedenborg, e fez parte da Sociedade Swedenborg de Londres. Porém, com o tempo se afastou. Admirava o valor visionário de Swedenborg, mas acreditava que ele ainda estava preso a uma moral rígida, dividindo o mundo de forma simplista entre bem e mal. Para Blake, a imaginação humana era uma centelha divina, uma extensão do próprio ato criador do universo. Assim, embora inspirado pelo misticismo de Swedenborg, viu suas ideias como um ponto de partida a ser superado. Seu pensamento o colocava em rota de colisão com as correntes dominantes. Blake não era ateu, pelo contrário, considerava-se cristão, mas interpretava o cristianismo à sua maneira. Via o cristianismo original como algo místico que incentivava a liberdade interior e a imaginação, mas que com o tempo teria sido distorcido pelo peso do dogma e do materialismo. Por causa dessas ideias, foi visto como excêntrico e marginalizado em Londres. Mesmo assim, nunca deixou de criar. Nos últimos anos de vida, reuniu um pequeno círculo de admiradores e patronos, mas seu verdadeiro reconhecimento só veio após sua morte, quando estudiosos e ocultistas redescobriram seu legado. Ao Exore Bial de líder de Diarieish. Embora não haja provas de que tenha pertencido formalmente a alguma ordem esotérica, sua obra revela um profundo conhecimento de filosofia e simbolismo oculto. Alguns historiadores acreditam que Blake tinha contato com a maçonaria, dada a presença de símbolos maçons em sua arte e suas conexões pessoais com maçons. Para ele, a imaginação não era fantasia, mas uma faculdade espiritual capaz de conectar o ser humano ao infinito. Blake acreditava que, se as portas da percepção fossem limpas, tudo apareceria ao homem como realmente é, infinito. Ele via o cosmos como um todo interligado, no qual a mente humana, o microcosmos, espelhava o universo divino, o macrocosmos. Chegou a identificar Jesus Cristo com a imaginação divina, associando-o ao princípio criador presente em cada ser humano.
Assim, reinterpretava temas do cristianismo de forma gnóstica e hermética. Sua mitologia opunha figuras como Urizen, o deus da razão e da lei, e Orc, o espírito rebelde da paixão e da revolução. Essa tensão entre ordem e caos, razão e imaginação, céu e inferno, foi central em sua obra. Para Blake, os opostos não eram inimigos, mas forças complementares que precisavam ser reconciliadas. Ele desenvolveu todo um sistema simbólico em livros como The Book of Urizen, America, A Prophecy, Milton e, sobretudo, Jerusalem, considerado uma das grandes obras esotéricas da história. Nessas criações, palavra e imagem se fundem em uma única linguagem poética e visual. Em O Ancião dos Dias, talvez sua imagem mais famosa, Blake representa Urizen medindo o abismo com um compasso. Uma crítica tanto ao Deus autoritário do Antigo Testamento quanto ao racionalismo de sua época. No fim, William Blake foi mais do que um artista. Foi um criador de mundos, um místico que via a imaginação como a verdadeira ponte entre o humano e o divino. Seu legado atravessa séculos, influenciando simbolistas, ocultistas e artistas até hoje.